Feliz sábado, um feliz ano novo. Para você também que nos assiste nas redes sociais, um feliz ano novo para você. Obrigado, Ellen, pela mensagem de louvor, muito oportuna para o sermão de hoje. E o título do sermão de hoje fala sobre Jesus, maravilhoso Jesus. Abra sua Bíblia já, para a gente começar. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, já do verso 1 até o verso 20. São aí 20 capítulos e nós iremos ler todos eles. Todos acharam? Vamos acompanhar aqui na leitura? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aqui, nós lemos o relato do nascimento maravilhoso de Jesus. E no livro Vida de Jesus, de Ellen White, ela escreve algumas coisas interessantes também. O Filho do Altíssimo, aquele cuja presença havia inundado as cortes celestiais com sua glória, repousava em um rude berço. Esse glorioso ser tanto amou o desamparado pecador, que tomou sobre si a forma de um servo, para que pudesse sofrer e morrer por nós. Jesus, muitas pessoas se lembram dele no dia 25 de dezembro. E muitas pessoas lembram desse Jesus como um bebê, numa manjedoura. É muito pouco provável que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. A verdade é que ninguém sabe o dia
exato do nascimento de Jesus. A questão aqui é saber quem é Jesus. Muitos dizem que ele foi um bom mestre, muitos falam que ele foi um grande profeta, uma pessoa muito poderosa. E o interessante é que Jesus nunca se descreveu assim. E quando o assunto é Jesus Cristo, não tem como pensar nele ou defini-lo como um bom mestre, como um grande profeta ou uma pessoa maravilhosa. Não tem como pensar isso dele. Tem duas escolhas só, duas opções que se pode fazer. Ou Jesus era um lunático e achava que era Deus, ou era tudo verdade e ele é realmente Deus. Só tem essas duas opções. Por quê? Porque você não pode considerar um homem bom que viveu no passado, um homem que andava por aí dizendo: eu e o Pai somos um, João 10:30. Ninguém veio ao Pai senão por mim, João 14:6. E em João 17:1 e 2 diz que ele daria a vida eterna. Então nós não temos a opção aqui: ele foi uma grande figura, uma figura histórica, ele foi um grande profeta, ele foi um grande mestre, um grande professor. A opção é: ou ele foi Deus, ou ele é Deus, ou ele é um lunático. Justamente por causa da declaração que ele deu, que ele disse, que ele fez. Então, temos que tomar uma decisão, refletir sobre o nascimento de Jesus e saber quem é esse Jesus. Nós lemos em Lucas capítulo 2 do nascimento de Jesus e o lugar onde ele nasceu. Há países de primeiro mundo, na Europa, América do Norte, alguns países ali da Oceania, da Ásia. Há países de primeiro mundo, onde a saúde, a segurança, a educação funcionam muito bem, ao contrário aqui do Brasil, né? Se você, irmão, se você, querido amigo, pudesse escolher o lugar onde você nasceria, se você pudesse escolher a oportunidade de nascer de novo em algum canto, em algum país aí de primeiro mundo, será que você escolheria nascer em algum país de primeiro mundo, onde tudo funciona muito bem? Onde você nasceria? Em qual país você escolheria nascer? De repente, que país, melhor dizendo, veria a nossa mente? Será que aquele país? Hoje dizem que o Canadá é um bom país para se morar, né? Canadá, dizem que lá que é fantástico para morar. Será que... Oi? Realmente, Canadá é um excelente país para morar, mas tem que gostar de frio também, né? E se você de repente pudesse escolher a família, o sobrenome que você de repente escolheria, se você pudesse ter de novo essa oportunidade de nascer, em que local você nasceria? Sabe, irmãos, o interessante do relato que nós lemos em Lucas, esse homem, Jesus, foi o único homem que pisou aqui na terra e teve a oportunidade de escolher onde nasceria, qual país ele nasceria, qual família ele nasceria, qual o sobrenome, qual a linhagem que ele nasceria.
e ele escolheu nascer em Belém, cidade pequena, insignificante. Jesus e Maria foram para Belém em uma data para fazer o recenseamento, pois José, né? E também Maria, né? Mas José era da linhagem de Davi, então tinha que ir até Belém fazer o recenseamento. E chegando lá em Belém, eles não tinham um lugar para ficar, porque, como eu falei, era a época de recenseamento e todos iam da família, da linhagem de Davi, recensear. E onde eles ficaram hospedados, nós bem sabemos, numa estrebaria. Eles ficaram no meio de animais. E então, Jesus nasceu em uma manjedoura. Jesus, podendo escolher, por que ele escolheu este lugar? Jesus poderia muito bem ter nascido em qualquer império da época. Ele poderia ter nascido em um palácio, de repente. Ele poderia ter nascido de uma forma em que todos os jornais da época e toda a mídia da época pudessem destacar o seu nascimento. Mas, dessa forma, fica claro que o objetivo não era fazer um marketing ali, o objetivo não era facilitar para que a história fosse espalhada. Olha, Jesus nasceu como príncipe, Jesus nasceu como rei, Jesus nasceu em um palácio da família real, e Jesus não foi para facilitar, para que a mídia falasse, né? Ele nasceu em uma manjedoura em Belém, há 2000 anos atrás. E a pergunta é, por que esse nascimento? Por que desse nascimento dessa forma? Talvez, de repente, o principal objetivo do nascimento dessa forma é que Deus quer ter um relacionamento com a gente. O motivo porque ele nasceu humilde é porque Deus quer ter relacionamento com você. Ele quer se relacionar conosco. Muitos deuses aí para o mundo afora, que as pessoas pensam existir, ao relacionar com ele, é um relacionamento doentio. Por quê? Porque apenas uma das partes cede. E Deus está dizendo, eu quero me relacionar com vocês. Aqui estamos vendo Deus cedendo para nos alcançar, para se relacionar conosco. O Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, decidiu ceder. Abra sua Bíblia em Filipenses, e aqui está escrito, Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o 11. Filipenses capítulo 2, verso 5 até o 11. E estando nós... Filipenses... Agora sim. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, sendo Deus, decidiu ceder para se relacionar com você. Nós temos um Deus que se fez homem para alcançar você e eu. Nós acabamos de ler que Jesus Cristo é Deus, que Ele nasceu como homem, Deus Criador de tudo que existe,
Criador do universo, das estrelas, de todos os planetas, Deus nasceu de uma mulher chamada Maria. Deus veio em formato de bebê. Deus veio para depender de uma mãe para sobreviver. Ele se esvaziou para alcançar a gente. Aquele que criou tudo teve que aprender. Teve que aprender a andar, teve que aprender a comer, teve que aprender a falar. Alguém teve que ensinar a ele todas essas coisas. Esse é o nosso Deus. E para quê? Para nos alcançar. Para as pessoas dizerem: é aquilo que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e nossas mãos apalparam. E sobre isso a Bíblia fala sobre um Deus que se fez homem. Ele é Deus. De repente ele poderia ter vindo como um adulto já. Não poderia? Já passar a fase da infância, do bebezinho, indefeso. Ele poderia ter vindo como um adulto. Mas não, ele se esvaziou de toda a sua glória e veio como um servo, como um bebê. Veio para humilhar-se, porque é um Deus que se esvaziou para se relacionar com os seus filhos. Ele quer se relacionar com os seus filhos. Deus é um Deus infinito. Deus é soberano. Deus é único e incomparável. Mas como então se relacionar com um ser que te conhece completamente e nós não conhecemos? Sabe, na época da corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia, antiga União Soviética, os russos deram uma declaração: nós somos ateus, porque eles dizem que eles subiram aos céus e eles não encontraram ninguém lá. Lá não tem Deus. E qual é a ideia deles? De que nós, os seres humanos, estamos aqui no primeiro andar e Deus está acima, no segundo andar. Então eles pensaram: vamos subir ali no segundo andar e ver se tem alguém lá. E eles foram no segundo andar e não acharam ninguém lá. Mas a ilustração para nós é Deus não é essa ilustração de que eu tenho um segundo andar. Nós somos o personagem de um Criador, de um Deus que é o nosso autor. Não tem um segundo andar, tem um plano. E esse que está, é aquele que está escrevendo a nossa história. E o próprio Deus, ele se escreveu na história. O nascimento de Jesus é a maior loucura que existe. O Criador de todas as coisas, entrando na história que Ele criou para fazer conhecido por mim e por você. Deus sabia que para nós entendê-lo, Ele teve que se colocar na história, nascendo dentro da história, para que nós pudéssemos conhecer quem é Deus. Tentar ver quem é Deus é como tentar olhar para o sol. Você já viu? Já olhou para o sol? Se você tentar olhar para o sol, você terá problemas nos seus olhos, você verá um embaçado. Você não consegue olhar para o sol. É impossível olhar para o sol. Só é possível olhar para o sol com um filtro. Aí sim você consegue olhar para o sol. O que é o nascimento de Jesus? É Deus nos dando um filtro para olhar para Deus. Moisés, quando quis ver Deus, o que Deus falou para ele? Se você me ver, você vai morrer. Então Deus deu a oportunidade, de que Moisés visse Deus de relance ali, de costas. E aí o Novo Testamento diz, lá em João, capítulo 1 e 14, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É Deus colocando um filtro em nós
para que podemos, então, conhecer a Deus, olhar para Deus, ver Deus. Porque o que é um relacionamento? O relacionamento aqui, irmãos, é se conhecer, não é verdade? Agora, na pessoa de Jesus, a gente pode ver quem é Deus. Em Jesus, nós podemos ver quem é Deus. Todo o plano é relacionar com você, é relacionar com cada um de nós. E por que eu desse nascimento? Porque era o jeito dele ceder, de Deus ceder. Porque era o jeito dele, de Deus, se fazer conhecido por nós. Porque era a oportunidade de termos a salvação por ocasião da sua morte na cruz. Todas as religiões falam sobre um grande nome, não é verdade? Se você olhar, analisar e ver bem, as religiões têm um grande homem, um pioneiro, aquele que iniciou, um profeta, de repente aí, né, algum mestre. E essas pessoas chamam esse grande homem de mestre, de profeta, e vários outros adjetivos usados para essas figuras. E qual é a forma geral dessa descrição? É um grande homem, muito iluminado, que conseguiu discernir o caminho para Deus. Talvez em um livro ou de uma forma oral, esse grande profeta passa para a humanidade qual é o caminho para Deus. E esse tal grande mestre, o grande homem, o grande profeta, ele ensina dizendo: se fizermos assim, assim e assim, ou dessa forma, seremos aceitos por Deus. Se fizermos esse ou aquele ritual, Deus vai nos aceitar. Mas o cristianismo não é uma religião dessa forma. O cristianismo é diferente de tudo e de todas as outras religiões, porque o cristianismo não é um grande profeta nos ensinando de como chegar a Deus. O cristianismo é Deus se despindo de toda a glória e vindo se revelar a nós. Cristianismo não é várias liturgias, vários rituais para fazer Deus nos aceitar. Cristianismo é Deus vindo e nos aceitando do jeito que nós somos. É Ele vindo, é Jesus entre nós. A maioria das religiões vão te dar uma forma ou uma fórmula para fazer subir ao céu, ou alguma descrição, né, no céu, ou paraíso, como eles bem dizem. Você faz isso e você então irá para o céu ou para o paraíso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, verso 11. Vamos ver esse relato aqui. Mateus capítulo 2, verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui está falando dos reis magos, que foram até Jesus. E esses reis magos viram, né, a estrela, que nada mais do que eram os anjos, né, anunciando aos pastores. E então eles foram até o menino Jesus, e eles, o que eles fizeram? Eles adoraram. Se Jesus fosse só um profeta, o que eles fariam? Eles o honrariam com os presentes, mas eles o adoraram, o recém-nascido, pois Jesus é Deus, Deus entre nós. E no livro, na vida de Jesus, mais uma vez nesse livro aí, Ellen White escreveu: em um distante país, no Oriente,
habitavam homens sábios que haviam estudado as profecias sobre o Messias e acreditavam que o tempo de sua vinda era chegado. Naquele momento, lembraram da profecia que diz: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Números 24, 17. E quando os anjos anunciaram as boas novas aos pastores, esses sábios viram como uma nova estrela e alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Também lendo o livro Vida de Jesus, Ellen White diz lá que esses reis magos, né, reis sábios, eles não eram pagãos, né? Eram pessoas sábias, estudiosas, que estudavam a palavra de Deus. E quando então, no tempo determinado, apareceu no céu aquela nova estrela, eles então seguiram essa estrela. E o curioso, que fala também nesse livro, Vida de Jesus, e que quando eles foram se aproximando, a estrela os guiava, né, até o local certo do nascimento de Jesus, onde Jesus estava já. E quando eles se aproximaram onde Jesus estava, na casa onde eles estavam, né, Maria, José e Jesus, já depois, passou já um tempo, né, não era mais bebê, já era um menino já. E eles chegaram lá, e o curioso é que essa luz da estrela, que são os anjos, a luz foi diminuindo, foi se apagando. O povo que era para aceitar a Jesus, o povo que era para conhecer Jesus, o povo conhecedor ali, que era para ser conhecedor das profecias, eles esperavam Jesus como um grande rei, como o libertador, o príncipe ali, né? Mas eles não entendiam, eles não entenderam a profecia. Jesus nasceu e outras pessoas de outras nações tiveram que ir lá. E quando chegaram perto, essa estrela foi se apagando ali. E o interessante, quando esses reis sábios entregaram o presente para Jesus, para o menino Jesus, eles trouxeram também um presente, a mirra. E mirra, estudando um pouco, no Antigo Egito, eles usavam essa mirra para embalsamar, para preparar os mortos. E o curioso aqui, desde o nascimento de Jesus, esses sábios sabiam por que Jesus estava nascendo, por que Jesus estava ali. Jesus estava ali por um motivo, para levar sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos problemas. Jesus, eles sabiam que Jesus nasceu para morrer por cada um de nós, para nos salvar. Jesus nasceu, Jesus viveu e Jesus morreu, dando sua vida para cada um de nós. E a pergunta é: o que preciso fazer para ser salvo? Não é simplesmente entender, não é simplesmente ler e estudar os relatos e estar convencidos de que Deus, em forma humana, nasceu entre nós. Não é simplesmente entender. O interessante, em toda a descrição bíblica do nascimento de Jesus, existe algo em comum em todos os personagens envolvidos. Em todos os personagens envolvidos no nascimento de Jesus, eles creram por revelação. Não só porque leram em um livro e creu, eles tiveram uma revelação. Abra sua Bíblia. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 2, 1 e 2, falando que uma estrela apareceu aos sábios. Eles estudaram, sim, a profecia, mas uma estrela foi revelada. Os anjos, né? Eles tiveram a revelação, eles seguiram essa revelação, essa estrela, até o local indicado onde Jesus estava. Agora vai para Lucas. Lucas,
né? Capítulo 1, nós não vamos ler, porque é bem comprido, são 12 aqui, mas lá fala, capítulo 1, dos versos 26 a 38, e quando Jesus estava quando Maria estava para estar grávida de Jesus, um anjo anunciou a Maria, um anjo revelou a Maria que ela seria mãe do Filho de Deus. E em Mateus, capítulo 1, dos versos 18 e 21, José não creu, né, não acreditando na gravidez sobrenatural de Maria. Então um anjo foi e falou a José, assim, assim, assim. Então José creu, foi revelado a José. E em Lucas, capítulo 2, dos versos 8 a 14, um anjo então aparece, né, aos pastores e por revelação fala para eles: nasceu o Salvador em Belém. Em Lucas, no capítulo 2, no verso 26, quando então José e Maria leva, né, o seu filho Jesus até o templo para ser apresentado, naquela época todos os filhos primogênitos, né, o primeiro filho tinha que ser levado ao templo. Então José e Maria, cumprindo assim a tradição, levou Jesus para ser dedicado, apresentado ao templo. E então, por revelação do Espírito Santo, Simeão diz: esse é o Salvador do mundo. Não é uma questão intelectual que você aceita Jesus, é uma revelação de Deus, que você crê que Jesus é Deus. E hoje nós temos a revelação aqui, ó, tudo aqui é revelado para nós. Basta ler, crer e confiar e acreditar em Jesus. Talvez, de repente, os nossos olhos precisam ser abertos para crer mais em Jesus, para aceitar a Jesus no seu nascimento, na sua vida, na sua morte por nós, e o que Ele faz hoje também por nós. E então, o que fazer? É simplesmente pedir, clamar a Ele. O nosso papel simplesmente é dizer: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus olhos. E como diz o Simão, né? Simeão, revela a mim, ou aqueles pastores no campo. Eu preciso desesperadamente de um Salvador. Eu preciso. Hoje nós podemos encontrar, crer, aceitar a Jesus através da Bíblia. Hoje nós temos tudo aqui escrito nesse livro. Basta você crer, basta crer e aceitar a Jesus. Tenho sim que pedir ao Espírito Santo que abra o meu coração para aceitar a Tua palavra. Hoje as pessoas têm muito fácil acesso à palavra de Deus. Nunca, em nenhuma época, as pessoas teve fácil acesso. Tem a Bíblia, né, em livro, tem a Bíblia aí online, tem a Bíblia, todas as formas que quiser, e tem vários tipos de Bíblia, todos os gostos. Mas temos que pedir a Deus, para que Deus nos leve no caminho certo. Existem muitas religiões por aí afora, porque as pessoas interpretam a Bíblia de qualquer forma, do seu jeito, do seu gosto, molda a palavra de Deus ao seu gosto. Mas nós temos que pedir que o Espírito Santo nos conduza no caminho certo. O que então é necessário fazer? Crer. Temos que crer. E crer não é simplesmente acreditar, mas mudar completamente o estilo de nossa vida. Crer em Jesus é reconstruir a nossa vida a partir de quem Ele é. Jesus nos aceita como somos,
do jeito que estamos, mas nós não podemos ficar do jeito que conhecemos a Jesus, porque conforme nós vamos conhecer a Jesus, conforme nós vamos nos relacionar com Jesus, nossa vida é transformada. Nossa vida é transformada. Ah, Jesus me ama do jeito que eu sou. É claro que ama do jeito que nós somos. Mas se você conhece a Jesus, você vai se parecer com Jesus, você vai fazer o que Jesus fez. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Que a nossa decisão seja de estar aos pés de Jesus, entregar nossa vida aos pés de Jesus. Nós passamos de ano, hoje já faz 9 dias do novo ano. Qual o nosso propósito com Jesus? Será que nós vamos continuar da mesma forma que nós vivemos em 2020? Com os mesmos tropeços? Com os mesmos erros? Ou nós vamos ter um novo propósito? Nós temos uma folha em branco para a gente escrever a nossa história. Será que a nossa história vai ser ao lado de Jesus? Será que nós vamos ser como Moisés, quando Moisés foi ao Monte Sinai e ficou ali recebendo as tábuas da lei, e quando Moisés desceu do monte, as pessoas olharam para Moisés e viram resplandecendo a glória de Deus, e teve que Moisés colocar um pano sobre a cabeça. Nós devemos resplandecer a luz de Jesus. Quando as pessoas olharem para nós, as pessoas devem ver Jesus em nós. Devemos falar sobre Jesus. E acima de tudo, estar preparado para a breve volta dele, de Jesus. Nós estamos no ano de 2021. Quando eu tinha aí a idade de 10, 12 anos, eu falei assim, nossa, Jesus está voltando. Jesus vai voltar daqui a pouco. Mas já se passou aí 30 anos na minha vida e Jesus ainda não voltou. Mas a sua promessa não é falha. Jesus está voltando. E no ano de 2021 está mais próximo do que nunca. A nossa escolha devemos fazer, buscar a Jesus, colocar a Jesus em primeiro lugar. Não só como as pessoas fazem aí, uma vez por ano, lembrando de Jesus, numa manjedoura. Mas lembrar de Jesus e colocar a Jesus e ter a Jesus, não só como um bebezinho, mas ter a Jesus como nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que possamos estar no ano de 2021 mais próximos de Jesus. E onde quer que fomos, as pessoas possam olhar e ver Jesus em nós. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. E para encerrar, nós vamos cantar o hino do Inário número 73, Rei dos Reis.
Oremos. Querido Deus, nossa gratidão a Ti, Senhor, porque Tu enviaste Teu Filho Jesus a este mundo, nasceu como um bebê, cresceu e morreu por cada um de nós, nos dando a oportunidade da salvação. Querido Deus, ajuda-nos para que a nossa vida, o nosso coração, ó Deus, seja a morada de Jesus, e que Jesus, ó Deus, possa resplandecer em nós e que muitas pessoas possam ver Jesus em nós. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos inteiramente em Ti, nas Tuas promessas, e que possamos, mais do que nunca, encher o nosso coração da esperança de que Jesus em breve voltará. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ama, o Senhor se relaciona conosco, e obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, e que nesse novo ano de 2021, Senhor, nós possamos priorizar certas coisas na nossa vida, e acima de tudo, ó Deus, priorizar Deus em nossa vida. Abençoe os Teus filhos, abençoe a Tua igreja, ó Deus, e que Teu Espírito Santo nos conduza nesse novo ano. Nesse momento pedimos que, ao sair desse bom lugar e voltarmos para nossas casas, pedimos que o Senhor nos acompanhe com a Tua santa proteção, é o que nós oramos, em nome santo de Jesus. Amém.